criar uma hipótese generalista sobre tudo, seja que isso é uma conspiração, seja que isso é extraterrestre, você só consegue fazer isso se você descartar características que estão presentes no caso. Aí beleza, você encaixa. A marca... Você fala, não acredito nisso, isso. Tem mais chance das pessoas estarem mentindo, ou tem mais chance das pessoas não saberem interpretar, isso é tudo americano. Funciona. Mas aí, qual o problema? Na hora quando você explicar isso, você acaba recaindo para a teoria da conspiração. Você precisa acreditar necessariamente que houve uma operação psicológica, que o governo americano estava aqui, e coisas nesse sentido, que é algo hoje que eu não acredito, porque na situação daquela época, por mais que a gente saiba hoje que a CIA e os Estados Unidos, eles ajudaram na tomada dos militares do golpe de 64, a gente sabe que em 77 a relação entre Brasil e Estados Unidos estava completamente fragmentada. Estava completamente... Porque o que acontece? O Brasil estava buscando, pelos militares, mais independência dos Estados Unidos. E começou a tentar buscar pesquisa na área nuclear, com a Alemanha Ocidental, ao invés dos Estados Unidos. E os Estados Unidos tinham pavor do Brasil conseguir arma nuclear. Porque ele sabia que se o Brasil conseguisse, esse negócio ia se reproduzir pela América Latina. Então, assim, a relação Brasil-Estados Unidos estava muito ruim. Então, é muito pouco provável... Vamos dizer que foi uma operação psicológica. Só pode ter sido dos Estados Unidos sem conluio do governo brasileiro. Porque não faria sentido no contexto geopolítico da época. Tudo isso é levado em consideração na investigação. E aí é o que evita o sensacionalismo. A gente chegar e falar, pô, eu não acredito que existam seres. Mas os ataques têm indícios que realmente existiu. E aí a pessoa vai lá, vai escutar uma coisa, vai acusar a gente de cético. Às vezes vai acusar a gente que a gente é believer. E vocês já conhecem, né? Não, é o que eu falo sempre no canal, que nesses casos que ganham grande comoção da imprensa, acaba gerando muito ruído. Que nem esse caso de Nova Jersey gerou ruído pra caramba. Agora estão falando até que tiraram uma bomba atômica da Ucrânia e levaram para os Estados Unidos e estão procurando a bomba atômica lá. Então, sabe, vai gerando um ruído cada vez maluco. E acho que aconteceu alguma coisa realmente na Operação Prato, mas também gerou muito ruído. Gerou bastante ruído, né? Então, e aí fica difícil discernir o que é fato, o que é ruído. E essa é a parada. É por isso que a importância do jornalismo nesse caso, que é tipo assim, a gente precisa separar muito o que a pessoa acredita do fato. Claro. E o fato só pode ser obtido através de materialidade. Documento, laudo. Ainda bem que a revista UFO trabalhou nos anos 80 o relatório. Porque eles conseguiram, através da CBU, lá na comunidade do Petit, em 2005, esse relatório chegou na nossa mão. Que nem isso, o relatório... Em 91 vazou parte desse relatório aqui. As pessoas que a gente entrevistou na série estão tudo lá constado no relatório. Tá lá. Beatriz Alma da Costa, Miguel Arcanjo. Miguel Arcanjo foi atacado 4 vezes. Ele falou, teve uma vez que ele discutiu uma gritaria, foi para fora de casa, tinha uma dessas luzes jogando jato de luz azul para todos os lados. Nossa. E ele saiu correndo para tentar se proteger e ele atingido na perna. Uns 5, 10 dias depois ele tem esse ataque na mesa de jantar. O que aconteceu em Ubituba foi extremamente violento. Por algum motivo, a gente não sabe porquê. Lá em Ubituba, talvez por eles serem talvez o momento mais isolado dessas pessoas, é o local mais isolado, as luzes elas foram mais ousadas, talvez. É o que eu chuto. Os outros ela foi mais cegada. Ela foi mais, não é que foi mais sossegada, mas ela agiu menos em ataques. Assim. Você falou que elas evitavam grandes aglomerações de pessoas, então ela tinha a intenção de pegar a gente mais indefesa. Sim. E aí, no último episódio, eu traço o modus operandi e eu trato como um predador. Tipo, caramba, como um serial killer. Poxa, ao invés da gente ir pra física, já que a gente não consegue provar nada disso aqui, vamos tentar usar uma lógica como se a gente estivesse investigando um serial killer. Existe um agressor fantasma que não pode ser pego, e aí a gente precisa ir atrás do comportamento. E através do comportamento isso pode explicar... E aí vai toda essa questão antropológica, porque aí a gente vai ter vítima, vai ter relato, a gente tem que separar o que não é, o que é exagerado, a gente tem um que... Cara, a gente não abordou no podcast, uma pena, eu também não separei aqui pra gente, mas tem uma sessão fofoca no jornal. Como é que é? Marido traído acusa a luz de traição. Taxista de... Desculpa, né, cara? Então, desculpa. Quando chega em Belém, esses casos ficam todos desse jeito. Porque tu vê que o negócio começa a sair do controle. Porque a população é muito mais população. Já é Belém, né, cara? Já é Belém. Por isso Belém. que eu falo, não é difícil criar uma histeria coletiva. Pode ter que realmente acontecer um fato, mas por conta da imprensa e boca a boca, o negócio vai saindo do controle. É o que está acontecendo nos Estados Unidos. O pessoal está tirando em drone com arma de fogo. A galera sai do controle muito fácil nesse sentido. E aí, em 97, o Gevaé vai conversar com o tal do Iregê Holanda, né? Porque o Holanda, ele queria falar, mas ele não podia falar. Ele fala quando vai pra reserva. Entendi. E aí,
Tem o famoso, a teoria da conspiração lá, porque 2 meses depois dele prestar essa entrevista, ele aparece se desvive, né? Como a galera da nova geração tá falando assim, para não pegar o algoritmo, né? Então, lá, o IRG Holanda, galera, é um cara muito famoso aí dentro da ufologia por causa disso aí, né? Porque ele não foi ele participou da Operação Prato, mas ele tinha um chefe, né? Então a primeira coisa é essa. Ele chegava a falar que ele que mandava, né? Ele que era o líder da parada. Isso ele falava mesmo. Mas ele tem umas coisas muito interessantes. Uma é que ele foi chipado, né? Sim. No braço, ele mostrava né? no braço, né? Ele mostra aqui, olha aqui, ó, e tal. E outra é que ele foi atacado, né? Enquanto ele tá dormindo. Não é isso? Ele acorda, isso parece ser bem mais anos 90 mesmo, não é da época da Operação Prato, ele tá em casa já no Rio de Janeiro. Ele acorda, ele vê um ser que ele fala que parecia um astronauta. Nossa. Ele se assusta, aí é um relato meio engraçado. É engraçado pra caramba. Pode contar aí. Conta aí porque é engraçado. Porque ele percebe que ele tá sendo abraçado por trás na cama de conchinha. De conchinha. Com outro. É o ET carente, velho. Cara, e assim ele fala, pô, o herói brasileiro ali é foda, né? Essas histórias. Assim, ele tem um negócio. Tem entrevista dele com o Gevaé. É muito legal. É 1h30 de entrevista. Porque toda hora ele fala isso aí, o herói brasileiro, né? O herói brasileiro. Aí o herói brasileiro, não sei o quê. O herói brasileiro, não sei o quê. Pô, na hora que eu vi a luz, aí o herói brasileiro, meu filho. Tremeu nas calças. Isso mesmo. E aí esse relato, né? Pô, é um negócio que meio... Quem tava lá, sabe quem era? Era o editorialista do Fantástico, o Petri. Porque na época... Lembra daquelas reportagens fantásticas? Varginha, a autópsia do Fantástico e tal. A gente conversou com o Petri. A gente foi lá pra entender o contexto, o zeitgeist... Claro. E, cara, ele contou cada história inacreditável que a galera ligava. Pô, meu filho viu a autópsia lá, Nossa. ligou chorando. Eu lembro quando vou passar... Cara, eu fiquei numa paranoia. Não, a autópsia foi o negócio mais absurdo, cara. Falei, na minha pronto, apresentação... a prova do negócio existe. A autópsia de um ET. O Petri hoje ele é cético. E ele fala, inclusive, essa história é inédita, isso não tá no corte, não foi pro corte final, porque, mano, tinha episódio já de 3 horas, então a gente tinha que cortar muita coisa. Mas ele conta a história quando esse núcleo de jornalismo acabou... Que ele fala que é natural, assim, o jornalismo ele foi crescendo, foi melhorando, etc e tal. Ele falou que o ponto final disso foi quando eles chamaram no final do ano, no Fantástico, eles chamavam uns oráculos para tirar um astrólogo, para tirar o que ia acontecer. Lembra. Lógico, Quem a previsão. Como que vai ser o ano de 2025? E quando eles estavam encerrando um dos anos lá, eles tiveram um insight, pô, vamos fazer pela primeira vez aqui, a gente checando a previsão anterior. E, mano, eles falaram... Pela primeira vez alguém pensou nisso, né? Cara, essa história é inacreditável. Ele falou, cara, nada bateu. Nada bateu. Mano, cara, a entrevista com o Petri ela é muito boa que a gente tem lá. Hoje ele é um cara cético, deu a entender que ele deu um desentendimento, assim, né? Quando ele foi ficando mais cético, os ufólogos foram dando uma afastada nele. E aí, o que acontece? O próprio jornalismo da Globo, ele foi para se secularizou, vamos colocar assim, né? Ele foi para um lado mais cético mesmo, de um tom mais de seriedade, etc. Porque, por exemplo, a autópsia do ET, a gente sabe que é falso hoje nesse sentido. Eu lembro que no final da autópsia, aí aparece o Cid Moreira dando um disclaimer, né? Falando assim, não, isso aqui não é nada a ver, isso aqui é um boneco. Ele tinha dado um disclaimer no final. Eu falei, que droga. Sim. Porque o programa inteiro eles não falam que é uma coisa. Porque sabia, né, que aquilo lá foi produzido. Não. Quando foi colocado, isso, o que você deve estar lembrando, talvez, seja o depois que foi desbancado. Porque quando foi mostrado... Foi como real. Como real, rosa. Como real, rosa. Eu lembro que eu não dormi. Eu lembro direitinho, cara. Eu lembro. Então, e eu falo disso na minha apresentação. O Petri fazia a editoria desse lado misterioso. E ele adora isso. Ele acredita, porque ele já teve avistamento, só que ele foi ficando mais cético. Quando a gente conversou, ele se animou muito, porque ele viu que tem gente mais séria trabalhando nesse tipo de caso, que ele acredita, mas todo esse cenário ufológico levou ele a desacreditar. E aí a gente conversou, cara, ele foi um cara muito da hora que a gente conversou, ele hoje, enfim, já não trabalha mais na Globo e tal, tá em outro contexto nesse sentido, mas ele contou várias histórias legais de bastidores. Mas isso aí, cara, TV brasileira nos anos 90, cara. Eu vou levar o chupa-cabra. Então, cara, e era briga. Era briga. Isso aí tem todo um contexto. Quando o Holanda vai quer revelar... Quer falar, né? Quer falar. O Gevaer liga pro Petri e fala... A cobra vai fumar. Que aí ele fala que é um jargão da época. Tipo, sim. Ele fala, cara, o Holanda quer falar. Aí o Petri, o Holanda? Não, ele quer falar mostrando a cara? Mostrando a cara. E aí o Petri ele passa por todo esse processo. Por quê?
eu poderia ter só conversado com o Marco Petit. Uhum. Jornalismo, a gente tem que conversar com mais de uma fonte. A gente tem que bater tudo. Sim. A gente bateu tudo. O Marco Petit também, super gentil, conversou com a gente. Ele foi um cara muito massa, muito Quando vocês acessível. produziram, já a gente tinha morrido, né? Ele tinha morrido, infelizmente. Ah. Conversamos até com o filho dele, infelizmente a entrevista a gente não conseguiu colocar a entrevista do filho Foi dele ano no ar. passado que ele morreu, né? Foi ano retrasado. Retrasado? Ano passado ou retrasado. Foi uma coisa dessas, assim. A gente conversou, me dá um abraço pro Gevaer Filho. Foi muito também simpático com a gente. E o Petit conta toda essa história do começo da entrevista. Eles falaram que passaram o final de semana na casa do Holanda, que ele contou várias outras histórias, que ele não pôde nem revelar por questão de fonte. E o Petri estava no meio. E o Petri fala pra gente, poxa, quando rolou da gente receber a ligação do tipo, pô, o cara se matou. Cara, passa tudo na cabeça, né, mano? Isso é um clichê perfeito pra qualquer história de conspiração. Tá pronto aí, né? Todos os elementos. Todos os elementos. Mano, é um negócio que eu queria reforçar. Calado. No nosso episódio 9, a gente fala muito sobre isso. O Petit fala, cara, não foi uma surpresa o Holanda ter feito isso. Pô, se o cara que é ufólogo acredita em um monte de coisa que eu particularmente não acredito, o cara tá desbancando o negócio de teoria da conspiração, não cabe a mim ficar levantando qualquer uma dessas hipóteses. O que cabe a mim é respeito à família. Uhum. Nesse sentido, ele fala, não, foi investigado, a gente acompanhou a investigação, a gente foi na delegacia, conversamos com as pessoas, e o Petri confirma toda essa história. Eles foram lá, confirma. Tem uma história de bastidor que eu acho que eu vou falar porque a gente revela, que no meio dessa entrevista, eu não vou falar do conteúdo, eu sei algumas coisas desse rolê, mas por uma questão de respeito à família, nesse sentido, não vou falar, mas acaba acontecendo uma situação que o Holanda fica meio chateado, então ele fala, qualquer dia desses eu pego uma arma e dou cabo da minha vida. Né? Ele fala isso na frente dos caras, assim, nesse sentido. Eu acho que quando o Holanda senta para revelar, dá para ver claramente que ele era um cara em depressão, com questões, enfim, da vida pessoal dele. E os ufólogos, né, e o Petri, eles veem que, mano, provavelmente, na minha concepção, o que deve ter acontecido. O Holanda sentiu que ele ia fazer isso. Ele já estava com essa sombra. Ele já tinha tentado. Então eu acho que ele já estava sentindo que a parada ia acontecer e falou, mano, vou revelar tudo de uma vez porque talvez eu não esteja aqui em algum momento. Então eu sinto que talvez essa entrevista, talvez não seja nem só porque ele foi pra reserva, talvez ele tivesse sentido que ele não queria morrer com isso. Passou pra frente. É aquela coisa de revelar uma coisa no leito de morte, né? É uma parada assim, dessa. Algo assim. Tipo, é uma pena, assim, imagina aquele cara mais turrão, brutalizado, questão de, ditadura, etc e tal. Mano, fazia terapia, óbvio que não fazia, né? Deveria fazer uma terapia, tomar alguma parada. Mas, enfim, foi isso que provavelmente aconteceu, né? Não tem indício nenhum de teoria da conspiração. Porque, mano, tá acontecendo vazamento. Tô mostrando aqui pra vocês, cara. Tá acontecendo vazamento desde os anos 80. Tipo, foi investigado as pessoas... Se for pra matar gente, já teriam matado há muito tempo. Isso aí não faz sentido o cara matar anos depois. É claro que causou mal-estar a entrevista do Holanda. Mas, porra, vai causar muito mal-estar e ir lá matar o cara. Claro. Os caras não iam mexer no cara depois disso, né? E até em que nível causa mal-estar? Porque boa parte das pessoas vão falar, mas você é nota. E o próprio afastamento da aeronáutica já queria ser coisa, ele é um solitário que deu uma surta. Que dá a impressão é que ele foi meio que jogado de lado. Porque a galera lá de dentro, o papo que eu conversei com a galera, falou, mano, o Holanda era foda, o cara foi longe demais, e foi isso, assim. Então, na minha opinião, tudo que quando eu falo que é fato, é fato. Quando eu falo que é minha opinião, é minha opinião. Na minha opinião, a impressão que dá é que o Holanda foi meio que deixado de lado, assim, porque justamente ele foi muito mordido pelo mistério. Ele, o Flávio, pro cara talvez fazer vazamentos e talvez pro próprio Holanda, é muito... Mano, pra tu ver o nível dos caras, eles não estavam conseguindo provar dentro da aeronáutica que as coisas estavam acontecendo. Eles estavam sendo sacaneados dentro do primeiro comar. Vocês estão indo caçar ET, OVNI? Vocês estão indo tirar fazer um churrasco. O Daniel Rebisso me conta uma história do porquê que eles decidiram fazer as filmagens. Ele fala, mano, as pessoas ficavam sacaneando a gente lá dentro, a gente tinha que ter como provar. Eles chegaram no absurdo, o Daniel Rebisso conta essa história. E ele teve contato com o Holanda e com o Fábio, com a parada toda. Ele fala, mano, eles tiveram uma ideia, o núcleo da Operação Prados Militares, falando pro Holanda. Que o Holanda, ele era superior realmente a todo mundo que estava ali, porque todo mundo era sargento e ele era o oficial de campo, né? Então, o Camelo era superior e tal, mas o Holanda... Ele comandava a galera no campo, né? No campo, vamos colocar assim. Ele liderou nesse sentido, a gente pode colocar assim. E aí ele fala que os sargentos chegaram para ele e falaram, a gente bolou um plano.
a gente vai cada um para um ponto e a gente vai provocar um ataque, a gente vai provocar um encontro. Porque quando sai o ET, a gente vai agarrar ele. E aí vai acontecer o que tiver que acontecer. Mano, o Rei Bicho fala assim, tipo, o cara tava lá com essa intenção, conhece né? o cara. E tipo, ele fala, e o Holanda falou, vocês estão malucos? Se dá uma merda aí, vocês morrem aí. Eu vou pro Quem é o tribunal plano de militar. Dimocó? Mano, eles estavam nesse nível pra tentar provar. E olha que loucura. Não é... Os caras se arriscar. Os caras estão arriscando pra provar. Imagina, se isso não mexe com a tua cabeça, o que mais vai mexer? Tanto é que o cara, depois que encerrou a operação, ele ficou meses ainda, né? Mexendo com isso. Ele ficou meses mexendo com essa parada ainda. Não parou. A gente tem uma entrevista também muito legal do Carlos Mendes. Queria mandar um abraço pra ele. Pô, o cara é... Mano, tá aqui, ó. O livro... Carlos Mendes publicou esse livro aqui, O Luzes do Medo. Tá aqui autografado. Pô, foi muito massa com a gente. Outra entrevista de 3 horas. O cara tava lá durante a Operação Prato. Ele não sabia que o nome da operação era Operação Prato, mas ele tava em Colares quando a Holanda tava lá. Carlos Mendes, pra quem não sabe, é o jornalista, né? É o jornalista, do Estado do Pará, na época, isso. Também foi correspondente do Estadão do Norte durante muitos anos. Porque, até o pessoal entender, né? Porque tá acontecendo uma luz lá, ele vai, né? O jornal manda ele, né? Cara, vai lá cobrir esse negócio. E ele, quando chega lá, que ele vê, né? Fala, caramba, tem alguma coisa aqui. E ele não vê. Ele não vê as luzes. Ele não viu, né? Ele não viu as luzes. Tá. Sabe quando ele vê? Eu rastreei uma coisa que não tá no podcast. Tem um Globo Repórter, se eu não me engano, que é de 1989, que é chamado Ufomania. Nossa. Não tá no YouTube. Eu acho que tá no YouTube se você procurar Globo Repórter Ufomania, mas se você colocar... Já foi levado mais a sério, né? Mano, eu fui Globo Repórter, lá, rapaz. E ali tem mostra mais ou menos e tal, e mostra umas situações de algumas vigílias no Pará, de uns generais. E agora, sabendo o contexto, a gente sabe que tava ali rolando já um contexto de Operação Prato, já depois de um tempo. E o Carlos Mendes fala que isso não está em registro, isso não está gravado, mas eu escuto de uma entrevista dele, ele fala, a única vez que eu vi foi numa dessas vigílias, não lembro agora se é 89 ou 91, que ele tá lá com o jornalista do Globo Repórter e ele vê a luz descendo e entrando na água. Foi a única vez que ele viu. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.